Segredo da Bíblia. O trono de Judá estava vazio. O grande rei Ezequias havia partido. Aquele que enfrentou a morte, que viu o sol retroceder como sinal da promessa divina, agora descansava com seus antepassados. Jerusalém chorava, mas o tempo não para e a nação precisava de um novo rei. Entre os corredores do palácio, sussurros se espalhavam. E quem assumirá agora? Então o nome foi anunciado com surpresa e apreensão: Manassés. Um menino, apenas 12 anos, com passos inseguros, mas com a coroa sendo colocada sobre sua cabeça, o jovem se tornava rei. Uma criança, recebendo o peso de um reino inteiro. O povo olhava com dúvidas. Alguns lembravam que o próprio Deus havia abençoado Ezequias com mais anos de vida. Mas nenhum milagre os prepararia para o que viria a seguir. O início do reinado de Manassés trouxe esperança para alguns, mas o que poucos sabiam é que esse garoto daria início a uma era de escuridão, idolatria e derramamento de sangue como Judá jamais tinha presenciado. O menino que foi coroado no mesmo templo onde Deus operava milagres, transformaria aquele santuário em morada de demônios. E assim, o novo rei foi entronizado, não com honra, mas com um destino sombrio aguardando nas sombras. E o que era para ser o início de um reinado de paz, logo se tornaria um reinado de trevas profundas. A transição foi rápida. O jovem rei agora detinha total controle. Mas em vez de buscar conselhos sábios ou seguir o caminho de seu pai Ezequias, Manassés mergulhou de cabeça nas trevas. Ele desprezou a fé que havia sustentado o povo por gerações. Desprezou o templo, desprezou a lei, desprezou o Deus de seus pais. Manassés reconstruiu os altares pagãos que Ezequias havia destruído com tanto zelo. Ergueu postes sagrados de Aserá por toda Jerusalém. Mandou fazer imagens de Baal e as colocou em lugares de honra. E não apenas fora dos muros da cidade, mas dentro do templo do Senhor, no coração do santuário. Ali, onde antes se ofereciam sacrifícios santos, agora se acendiam incensos aos astros, ao sol, à lua, aos planetas. Ele adorava os exércitos celestes como se fossem seus deuses. E não fazia isso em segredo. Ordenava que o povo participasse. A idolatria se espalhou como uma praga. O povo de Judá já não distinguia o profano do sagrado. Mas o pior ainda estava por vir. Manassés, em um dos atos mais abomináveis já registrados na história dos reis de Judá, sacrificou seus próprios filhos no vale de Inom. Crianças lançadas vivas ao fogo em honra a Moloque, o deus da destruição. A fumaça dessas abominações subia diante de Deus como um grito desesperado por justiça. Como se não bastasse, o rei mergulhou em práticas ocultas. Consultava médiuns, necromantes e feiticeiros. Cercou-se de homens das trevas, de adivinhos, de encantadores. Tudo o que Deus abominava, Manassés abraçou. E quanto mais ele afundava, mais o povo afundava com ele. A liderança corrompida se espalhava por todas as camadas da nação. Homens justos eram ridicularizados. Mulheres piedosas eram perseguidas. A verdade foi silenciada. E ninguém ousava se opor, porque quem levantava a voz pagava com a própria vida. Diz a tradição que até mesmo o profeta Isaías, aquele que havia anunciado a vinda do Messias, encontrou seu fim pelas mãos de Manassés. Segundo os registros dos antigos rabinos, Isaías foi preso, arrastado e cerrado ao meio com uma serra de madeira. Enquanto os muros de Jerusalém permaneciam de pé, a alma da cidade ruía. A aliança com Deus estava quebrada. O sangue inocente cobria a terra. O templo havia sido profanado. E o coração do rei estava tomado pela escuridão. Por 55 anos, Manassés reinaria. E grande parte desses anos foram dedicados à perversidade. Foi o reinado mais longo da história de Judá. E também o mais tenebroso. Deus, em sua paciência, ainda enviava profetas. Homens de coragem que confrontavam o rei e chamavam o povo ao arrependimento. Mas as mensagens eram ignoradas. As palavras viravam cinzas. O juízo era inevitável. E assim, enquanto Jerusalém festejava aos pés de ídolos,
Enquanto os sacerdotes do templo observavam em silêncio, enquanto o sangue dos profetas manchava as pedras da cidade, Deus já preparava seu juízo. Porque quando o homem ignora o chamado da misericórdia, ele acaba ouvindo o rugido da justiça. Mas seria possível que até mesmo um rei tão cruel pudesse ser quebrado? Seria o julgamento o fim, ou apenas o começo de sua queda? Com a idolatria no trono e o povo mergulhado na corrupção, os justos se tornaram alvo. Homens que antes eram honrados por sua fé, agora viviam escondidos. Profetas do Deus Altíssimo, perseguidos, humilhados, assassinados. As ruas de Jerusalém já não ecoavam louvores ao Senhor, mas gritos abafados de desespero. Mulheres piedosas viam seus filhos levados aos sacrifícios. Homens tementes perdiam suas famílias, suas casas, suas vidas. Manassés mandava prender qualquer um que denunciasse sua conduta. E a sentença era sempre a mesma: morte. A tradição nos conta que o profeta Isaías, aquele que havia pregado a justiça, a vinda do Messias, o arrependimento, foi perseguido até o deserto. Ali, escondido dentro de um tronco oco de árvore, foi encontrado. E então, cerrado ao meio. Vivo, o sangue dos profetas clamava da terra. E o céu ainda estava em silêncio. Deus havia avisado: o sangue inocente não ficará impune. Mas Manassés não parava. Ele estava cego, surdo, insensível. Quanto mais sangue ele derramava, mais distante ficava da graça, e mais próxima se tornava a justiça divina. Mas todo o trono erguido sobre a injustiça, um dia treme, e o de Manassés estava prestes a desmoronar. Durante anos Deus falou, chamou, alertou, suplicou, mas Manassés endureceu o coração. Ele ignorou a voz dos profetas, pisou nos mandamentos, zombou do sagrado. E então, o tempo da misericórdia chegou ao fim. O céu, que antes estava em silêncio, rugiu. O Senhor trouxe os exércitos da Assíria, uma força cruel, temida por todas as nações. Eles invadiram as terras de Judá com fúria. Cidades foram saqueadas, povos massacrados. E diante da muralha de Jerusalém, não houve milagre, não houve livramento. O Senhor havia retirado sua mão. Manassés tentou resistir, mas foi capturado como um animal selvagem. Os soldados o prenderam com ganchos de ferro, passando-os pelo seu nariz. Amarraram-no com correntes de bronze e o levaram, humilhado, até a Babilônia. Aquele que se achava um deus, agora era apenas um prisioneiro. Aquele que mandava matar, agora era tratado como lixo. Nas profundezas de uma prisão pagã, cercado de escárnio e escuridão, o rei que uma vez reinou sobre Judá estava sozinho, sem trono, sem glória, sem templo, sem povo. A única coisa que restava era o silêncio de sua consciência. E foi ali, naquele lugar esquecido, que a ficha caiu. Pela primeira vez em décadas, Manassés teve que encarar o peso de seus próprios pecados. Todo o sangue que derramou, toda criança sacrificada, todo altar profanado, a justiça havia sido feita. Mas, e agora? O que resta de um rei despedaçado? Alguns dizem que o castigo transforma, outros que ele apenas revela quem realmente somos. No caso de Manassés, seria a dor o portal para a redenção? Ali na escuridão daquela cela fria na Babilônia, sem ninguém para bajulá-lo, sem guardas para obedecer suas ordens, sem trono para sustentar seu orgulho. Manassés caiu. Caiu sobre si mesmo, sobre o peso de seus erros, sobre o silêncio de um Deus que ele ignorou por anos. Ele não era mais rei, era só um homem quebrado, um homem sozinho, um homem culpado. E então, algo inesperado aconteceu. Pela primeira vez em muitos anos, Manassés orou, mas não foi uma oração religiosa, não foi um ritual, não foi repetição de palavras vazias. Foi um grito da alma, um clamor de arrependimento verdadeiro. Senhor, se ainda me ouves, se ainda existe misericórdia para alguém como eu, então me perdoa. As correntes ainda prendiam seu corpo, mas ali, naquele exato momento, as correntes da alma começaram a se quebrar. A Bíblia diz
em 2 Crônicas 33, 12 a 13, que Manassés, em sua angústia, se humilhou profundamente diante de Deus. Ele se quebrantou com sinceridade, e então Deus ouviu sua oração. O mesmo Deus que viu o sangue inocente sendo derramado, o mesmo Deus que presenciou a idolatria, os sacrifícios humanos, a destruição da fé, esse Deus respondeu, não com mais julgamento, mas com graça. Deus, o justo juiz, mostrou que também é o Deus da misericórdia. Manassés não merecia o perdão e nem pediu merecimento. Ele apenas se humilhou. E essa humilhação foi o início da restauração. O homem que saiu de Jerusalém acorrentado voltaria diferente. E o que ele faria ao retornar surpreenderia toda a nação. A restauração começou com o impossível. O rei Manassés, prisioneiro, humilhado, longe de sua terra, foi liberto. Os registros não dizem como. Não há detalhes sobre o decreto ou a decisão dos assírios. Mas uma coisa está clara. Foi Deus quem o trouxe de volta. E ele voltou. Mas não como o homem que saiu. Não com arrogância, não com orgulho, não com sede de poder. Ele voltou transformado. Ao chegar em Jerusalém, a primeira ordem de Manassés foi clara: destruir os altares pagãos. Um por um, os ídolos foram derrubados. A Azerá foi removida. Os deuses falsos foram quebrados em pedaços. Ele purificou o templo, reconstruiu o altar do Senhor, restabeleceu os sacrifícios corretos e ordenou ao povo que servisse novamente ao Deus de Israel. O povo, atônito, observava o rei que antes mergulhara a nação nas trevas. Manassés não tentou apagar o passado, mas escreveu um novo final. Mesmo tendo sido o rei mais perverso da história de Judá, ele também se tornou um exemplo de que ninguém está além do perdão de Deus. E assim, aquele que quase destruiu sua nação, terminou seus dias como um homem arrependido, pronto para finalmente descansar em paz. A história de Manassés é, ao mesmo tempo, assustadora e inspiradora. Assustadora, porque mostra até onde um ser humano pode chegar quando vira as costas para Deus. Mas inspiradora, porque também revela até onde a graça de Deus pode alcançar. Manassés foi o pior dos reis. Quebrou todos os mandamentos, derramou sangue inocente, profanou o templo, se tornou inimigo do céu. Mas quando se arrependeu de verdade, Deus o ouviu. Esse é o Deus da Bíblia, um Deus que é justo, mas também é misericordioso. Um Deus que julga, mas também restaura. Não importa quão fundo você tenha caído, não importa quantas escolhas erradas você já fez, ainda há esperança. Se até Manassés encontrou perdão, você também pode encontrar. Mas a história dele também nos deixa um alerta. O pecado tem consequências. O mal pode marcar uma geração inteira, e a rebeldia espiritual pode destruir tudo ao redor. Que a vida de Manassés sirva como um espelho, para nos lembrar que arrependimento verdadeiro muda destinos, e que nunca é tarde para voltar para Deus. Se essa mensagem tocou seu coração, escreva nos comentários: eu escolho a restauração, e compartilhe este vídeo com alguém que precisa saber que Deus ainda perdoa.